Olá, bem-vindo à Unital, bem-vindo ao curso de Cálculo 1. Eu sou o professor Armando e nós vamos trabalhar a disciplina Cálculo Diferencial e Integral 1 nesse segundo semestre de 2020. Eu vou fazer uma apresentação da disciplina, o que é a disciplina, bem como os conteúdos que serão trabalhados nela. Então vamos lá. Nós temos que o cálculo 1, ele essencialmente estudará alguns assuntos. Dentre eles, o assunto funções, que vocês já estudaram no primeiro semestre desse ano. Então, é necessário que você faça uma revisão dos gráficos, principalmente gráficos de função de primeiro e segundo graus, gráfico da função exponencial, gráfico da função logarítmica, e também saiba interpretar esses gráficos, não só esboçá-los, mas fazer o estudo do sinal, perceber quando estas funções são crescentes ou decrescentes, porque tudo isto o cálculo exige, né? Então, aqui nós faremos uma revisão bem rápida. E existem videoaulas na plataforma GEMAF que você poderá vê-las e revisar esse assunto com mais propriedade. Essencialmente, o cálculo trabalha com 3 assuntos. O primeiro vai ser o nosso assunto, limites. Então, nós vamos ver o conceito de limite, cálculo de alguns limites algébricos e cálculo geométrico, né? Ou seja, usando o gráfico das funções, entender o conceito de limite. O segundo assunto que nós estudaremos em cálculo a fundo, e é um dos mais interessantes, é o assunto derivada, né? Aqui em limites nós passaremos rapidamente, somente para que você obtenha o conceito, a ideia de limite, para que você possa entender o que seja a derivada, que é uma taxa de variação de uma função. Então, em derivada, nós estudaremos essencialmente o conceito algébrico e o conceito geométrico. São 2 ideias distintas que abordam o mesmo assunto, derivadas. Na sequência, nós veremos as regras operatórias para derivar funções, derivadas de funções e os problemas de aplicação. Este assunto é bastante interessante e essencial para o cálculo, né? Na sequência, nós estudaremos o cálculo integral, porque o nome da disciplina é Cálculo Diferencial e Integral. Então, metade dele se dedica às derivadas e a outra metade se dedica ao cálculo integral. Neste momento, nós veremos o conceito de integral, as regras operatórias para resolvermos as integrais, as técnicas de integração, que são necessárias para algumas funções mais elaboradas, e as aplicações do conceito de cálculo integral. Mas, reitero, tanto derivada quanto integral dependem muito do assunto funções. Portanto, você tem que ter uma base bem sólida aqui para que você possa desempenhar nesses 2 tópicos que nós estudaremos em cálculo. Referências bibliográficas, ou seja, além dos materiais que nós iremos disponibilizar, as videoaulas e o material escrito, existem alguns livros que são interessantes. Nós adotamos na universidade o livro do Stuart. Esta aqui é a capa da 7ª edição. Você pode ter capas diferenciadas dependendo da edição do livro. E o que muda de uma edição para outra? Alguns erros que são reparados de edições anteriores, o layout, enfim, alguma coisa que é retirada, outra que é acrescentada, tentando melhorar a apresentação do material. Um outro livro também que é referência principal é do Larson, né? Esta aqui é a capa, sempre volume 1, porque nós estamos trabalhando no cálculo 1. Então, esses 2 livros são referências principais nossas, basicamente, essencialmente, o Stuart. Um outro livro bastante interessante que eu recomendo é o Thomas, né? Também volume 1. Qualquer livro de cálculo, na realidade, tem todo o conteúdo que nós estudaremos. O que difere um livro do outro? Essencialmente, a forma de apresentar o conteúdo, os gráficos, se são coloridos ou não. Enfim, a abordagem didática
que o autor adota para desenvolver o conteúdo. Então é a única coisa que difere os livros de cálculo, nada mais do que isto. Nós temos aqui o Thomas, também, que é um livro bem interessante, né? É uma referência secundária, e eu estou mostrando aqui a capa da 12ª edição. Para que você entenda o cálculo, e o cálculo depende essencialmente da matemática básica, eu oriento aqui para que você, vez ou outra, dê uma espiadinha no livro Pré-Cálculo, né? Da coleção Shawn. Tem mais de 700 problemas resolvidos, do Safier. Então, para que você entenda os conceitos que desenvolveremos em cálculo, faz-se necessário que você domine a matemática, na parte de funções, a parte algébrica. Então, tem aqui o pré-cálculo que eu oriento para que você dê uma pesquisada nele quando necessário. Nós temos também o Demana, que você deve ter visto no semestre anterior quando estudou Fundamentos. É um livro muito bom que também oferece a base para o cálculo. E nós temos aqui este outro, né, da Sencade, editora Sencade, da Valéria, também de pré-cálculo, que tem lá os assuntos necessários que dão suporte ao cálculo. Além do que, desses livros já citados, você tem lá os livros do colégio, que são os livros de pré-cálculo. Quando eu falo pré-cálculo, eu digo a matemática do ensino fundamental e médio, né? Ou seja, aquela base matemática que você adquiriu nesses 2 períodos da sua vida, ensino fundamental e médio. E que base matemática é essa? Do que você precisa? Essencialmente, casos de fatoração, produtos notáveis, resolução de equações, resolução de inequações e o algebrismo necessário para executar tudo isso daqui. Coisas que você reviu no semestre anterior com fundamentos. Então, nada muito novo, novidade nenhuma. Outra coisa que é importante ressaltar, você tem que ter o domínio do traçado de esboço de gráfico, principalmente das funções de primeiro e segundo grau, da função exponencial, logarítmica e algumas funções trigonométricas, embora isso aqui seja mais raro, né? Outra coisa que é importante lá do ensino fundamental e médio são os conceitos de trigonometria, as identidades trigonométricas, as relações trigonométricas, as razões trigonométricas e algumas equações trigonométricas mais ao final do curso. É muita coisa, você está assustado? Mas estou sendo franco, se você não souber isto, você terá dificuldade. E geralmente 90% da dificuldade em cálculo não é cálculo, são esses assuntos que eu estou citando aqui. Então você fique atento, fique alerta e reveja isso à medida do necessário. Se você tiver uma base sólida, né, e muita ordem no desenvolvimento da memória de cálculo, ou seja, na resolução do exercício, isto resulta em felicidade, quer dizer, a soma da base sólida com a ordem, felicidade para você, tá certo? Então, é isto que nós vamos precisar para o cálculo, não se esqueça, tá? Nós teremos as aulas remotas pelo Teams, né, Microsoft Teams. Portanto, você deverá ter o seu e-mail institucional. Caso você não o tenha, busque esse e-mail no suporte@unital, manda suas informações, RA, nome completo, curso, série, etc., para suporte@unital e pegue o seu e-mail Unital para que você possa frequentar as nossas equipes no Teams. As aulas gravadas serão postadas lá na plataforma Teams, Microsoft, né? A presença é fundamental. Toda aula eu puxo a lista de presença pelo próprio Teams. Não farei chamada, o Teams ao final da aula já diz a mim quem estava, quem não estava, né? E eventuais comunicados serão feitos pelo Teams ou pela plataforma GEMAF. O que é a plataforma GEMAF? É o grupo de estudos de matemática e física. Ele está abrigado na plataforma EVA. Então, tudo que você precisa para o seu curso estará aqui, exceto as aulas do Teams, que ficarão lá mesmo, para que eu não tenha que pô-las no GEMAF, né? No GEMAF, que é o grupo de estudos de matemática e física, você terá inúmeras coisas. As videoaulas que eu preparo, os apontamentos de sala nas pastas de todos os professores, não somente minha, as tarefas que são propostas e no mesmo local que você as pega, você deverá entregá-las, o chat para dúvidas, né? O fórum,
avisos da secretaria, tutoriais que eu coloco lá e principalmente as pastas de todas as disciplinas que você cursa com o respectivo nome do professor que leciona. E a ideia é que cada um ponha lá o material para que você desenvolva os seus estudos, concentrando tudo no GEMAF, né? Aos sábados, tentando auxiliá-lo, nós teremos também o plantão de dúvida, que ele começa às 14h30 e vai até às 17h30. Eu mesmo estarei atendendo, tá certo? Também pelo GEMAF, as provas serão feitas, as entregas do trabalho. Então, conheça a plataforma, se familiarize com ela para que você possa obter dela o melhor resultado possível, né? E esses serão os canais oficiais de trabalho durante esse semestre, ou seja, a plataforma GEMAF e a plataforma Microsoft Teams para as aulas remotas. Findo o curso, ou seja, lá no final de outubro, novembro, eu espero, né, tenho fé em Deus, que você deverá saber o quê? Determinar aproximação para valores de uma função, esboçar gráficos de funções, determinar valores máximos e mínimos de funções, ou seja, saber estudar qualquer tipo de função, calcular áreas de regiões planas, determinar áreas, volumes de sólidos de revolução, isso na parte de integrais, determinar comprimento de uma curva. Quando eu falo curva, estou me referindo a funções, né? E derivar, essencialmente. E também integrar, óbvio, funções, além de outros assuntos interessantes. E tenha sempre em mente, tudo isto, né, é uma base para o cálculo 2. Sem isto, cálculo 2 já era. Então veja, cálculo 1 depende da base matemática, o cálculo 2 depende do cálculo 1. De modo que se você não for bem em cálculo 1, não tem como ir bem em cálculo 2, né? Então é isto. Este será o nosso semestre letivo. Mais uma vez, bem-vindo e bom trabalho a você.